Boa noite, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que nós temos da nossa devocional Luz para o Meu Caminho. Guardando aí que mais alguns cheguem. Eu estou sem o meu retorno aqui hoje, então eu não consigo acompanhar os comentários, pois não estou no computador. Mas consigo ver aqueles que entram. E nós vamos, como sempre, ter o nosso tempo de oração, agradecendo a Deus por mais um dia, pela bênção da vida, agradecendo a Deus pela bênção do nosso culto no domingo, já da nossa igreja, sempre dando ao Senhor louvor, a honra, a glória. E nós queremos orar nesse instante, agradecendo pela sua vida, pela presença de cada um, aí cada um na sua casa, mas acompanhando as nossas devocionais. Então, curva a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar, vamos falar com o Senhor nesse instante. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos meditando na Tua Palavra, agradecidos porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor nos concedeu mais um dia, estamos aí encerrando mais um dia e queremos dar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Fala conosco, Senhor. Fala conosco através da Tua Palavra. Que possamos caminhar mais um pouco, aplicando em nossas vidas a Tua Palavra, crescendo junto às experiências do Teu povo que andou pelo deserto, caminharam com Moisés, e nós queremos, ó Deus, fugir dos erros que aquele povo cometeu e ao mesmo tempo pegando os acertos e aplicando às nossas vidas. Nos ajude nesta noite, mais uma vez, nós queremos Te adorar, Te bendizer, Te louvar, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Ok, meus irmãos, continuamos a caminhar com o povo de Israel, caminhando aí pelo deserto, juntamente com Moisés. Na semana passada, nós paramos com respeito ao povo que achou que Moisés demorava demais, e aí tomaram as suas decisões, e aí fizeram um bezerro de ouro, adoraram, dedicaram isso ao seu Senhor, que não era Deus, o Deus verdadeiro. E eu quero continuar com você hoje à noite, ainda em Êxodo capítulo 32, e eu quero convidar você a lermos a partir do versículo 19. Então, Êxodo, ainda no capítulo 32, a partir do versículo 19, nesta noite. Acompanhe na sua Bíblia, mesmo algumas traduções diferenciadas, mas nós queremos caminhar juntos. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, eu o joguei no fogo e surgiu
esse bezerro? Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Ok, irmãos, nós queremos continuar meditando nesse texto. E hoje uma aplicação direta, numa comparação, usando esse texto com outros textos. Primeiro, que eu quero destacar com os irmãos hoje à noite, é o questionamento de Moisés. Moisés, ele perguntou a Arão, no versículo 21, perguntou a Arão, que ele fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Uma pergunta direta a Arão. Por que você fez isso? O que levou você a tomar essa decisão? Irmãos, antes de analisarmos a resposta de Arão, nós precisamos observar uma pergunta parecida com essa. Pois lá em Gênesis, quando Deus vem visitar Adão e que Eva já tinha conversado com a serpente e que eles já tinham comido do fruto em que Deus disse que eles não tomassem, não comessem, Deus fez uma pergunta direta a Adão. Adão, onde estás? O que vocês fizeram? Uma pergunta direta que Moisés também faz a Arão. Quando Moisés pergunta, o que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? O que é que você fez com esse povo? Você. Uma pergunta direta de Moisés a Arão. Uma pergunta comparada com aquela que Deus fez também diretamente a Adão. Agora, qual é a resposta de Arão? Versículo 22. Respondeu a Arão, não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Outra vez, se você voltar à narrativa de Gênesis, quando Deus faz a pergunta para Adão, a resposta de Adão é parecida com essa de Arão. Quando Adão diz, Senhor, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Adão, ele transfere a culpa para Eva. E aqui Arão transfere a culpa para o povo. Abrindo um parêntese, todos nós sabemos, pela narrativa de Moisés, que esse povo não era um povo fácil. E que Moisés já vinha padecendo com esse povo. No entanto, o que encontramos no coração de Arão é o mesmo sentimento que tinha em Adão, o mesmo desejo de transferência de culpa que Adão tinha, Arão fez e nós também fazemos. Irmãos, como é difícil nós admitirmos o nosso pecado. Nós sempre estamos buscando culpados. Nós sempre estamos transferindo a nossa culpa para os outros. Assim como Adão fez, assim como Arão fez. Quando Arão diz que esse povo, ele diz para Moisés, meu Senhor, não te enfureças, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Somente o povo era propenso para o mal, ele não. É como Adão, somente Eva pecou, ele não. Na mentalidade dele, onde procura sempre um culpado, onde a pessoa nunca é responsável e nunca admite o seu pecado. Encontramos isso em Adão, encontramos isso em Arão. E nós podemos trazer isso para os nossos dias.
Porque todas as vezes que nós pecamos, ou melhor, que eu peco, eu vou tentar justificar diante de Deus. E nós vamos falar mais sobre isso nos próximos minutos. Mas eu só quero que você acompanhe a minha linha de raciocínio nessa devocional. Em que é incrível como que a mesma resposta de Adão, transferindo a culpa, é a resposta de Arão, transferindo para aquele povo. Mais ainda, observe, a resposta dele não para por aí. Ele diz no versículo 24, primeiro no versículo 23, ele vai dizer que esse povo pediu para que ele fizesse um Deus. Esse povo pediu. Mais uma vez, a culpa não é dele. Ele não tem participação nisso. O povo pediu e ele obedeceu. Mas olha o que diz o versículo 24. Então eu lhes disse, quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, eu o joguei no fogo e surgiu esse bezerro. É isso mesmo que você está ouvindo. É isso mesmo que Arão disse. Se você lembrar do texto da semana passada, na quinta-feira, nós vimos lá que o texto é muito claro. Que Arão pega aquele ouro, derrete aquilo com um buril, ele faz ali um bezerro com as suas próprias mãos. Mas a sua cara de pau vai ao extremo. E a tentativa dele de fugir da sua responsabilidade, ele não diz para Moisés que ele fez com as suas próprias mãos, mas olha o absurdo, ele diz, não, eu joguei tudo no fogo e como num passe de mágica, surgiu um bezerro. O fogo é culpado de me dar um bezerro de ouro. O povo é culpado, o fogo é culpado, menos ele. Ele não tem culpa nenhuma. E é isso que encontramos nesse texto. Não há responsabilidade. E que aplicação que eu posso tirar para a minha vida olhando para esse texto? Aí não precisa abrir lá, né? Não precisa, até é meio confuso, mas você não precisa abrir no texto, mas me lembra a oração de Davi nos Salmos 51. Olhando esse texto que acabamos de ler e comparando com a oração de Davi, nós podemos trazer uma aplicação positiva para as nossas vidas. Quando Davi ora, ele diz naquela oração tão bela, e que ele é culpado, que ele é pecador, e ele diz para Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador, desde o ventre da minha mãe, em pecado eu fui formado. Davi vai e mergulha na sua insignificância e no seu pecado, clamando ao Senhor, reconhecendo a sua culpa. E aí eu posso trazer isso também, olhando para um texto que nós conhecemos. Quando a Bíblia é muito clara, quando se trata de pecado, e a palavra de Deus, 1 João 1,9, vai nos dizer a responsabilidade, quando ele reconhece o seu pecado. E quando lemos esse texto, nós vamos compreender a necessidade de confessar. Lá vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. A palavra de Deus nos indica e nos empurra e nos impulsiona a reconhecer o pecado diante de Deus e confessar o pecado diante de Deus.
Assim como Adão nos instrui, nos mostra o exemplo de fugir pela tangente, assim como Arão nos mostra o exemplo de fugir pela tangente, lá em 1 João 1,9, encontramos o oposto de não fugir, de reconhecer, de confessar. Encontramos Davi fazendo a mesma coisa, reconhecendo o seu pecado, confessando o seu pecado diante de Deus. E um terceiro exemplo que encontramos é quando o filho pródigo cai em si, comendo lá bolotas do porco, a comida do porco. E ele diz: eu vou voltar para o meu pai. E vou dizer, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado seu filho. E isso ele faz ao voltar para casa. Reconhece o seu pecado e a sua falta de dignidade. Então encontramos hoje à noite, em nosso devocional, dois extremos, dois lados. Encontramos um descendente de Adão, como nós somos, tendencioso a fugir, a mentir, a iludir, a dizer para Moisés: foi esse povo, não sou eu, não tenho culpa, foi esse povo que você conhece muito bem. E eu apenas ouvi a queixa deles. E eu sou tão inocente, Moisés, que eu peguei aquele ouro, joguei no fogo e saiu um bezerro e todos então adoraram. Eu não tenho culpa. Assim como Adão disse, a mulher que tu me deste. Mas por outro lado, nós temos as aplicações de 1 João 1,9, de reconhecer o pecado, de confessar o pecado, de dizer não é meu, fui eu sim. Encontramos lá Davi, no capítulo 51 de Salmos, reconhecendo o seu pecado, pedindo a Deus misericórdia, clamando por isso. Encontramos no exemplo do filho pródigo que ele não volta justificando pelo seu irmão, ou o que ele fez, ou que foi os amigos, que fez com que ele gastasse, nada disso. Ele diz: eu pequei contra o céu e perante ti. Nós temos dois exemplos. O que seguirmos? Qual deve ser a nossa atitude? E eu quero trazer uma aplicação muito clara para nós, principalmente em nossos lares. Reconhecer o pecado, até porque a palavra perdão foi substituída por desculpa. Me desculpa, ou foi mal. Não é isso que a Bíblia ensina. Isso é fugir pela tangente. Como fez Adão, como fez Arão. É fugir. Não. É reconhecer o pecado. É dizer, me perdoe. E sem esquecer, irmãos, que quando pecamos contra o próximo, quando pecamos contra o nosso irmão, quando pecamos contra o cônjuge, ou contra os filhos, ou contra os pais, ou contra o familiar, precisamos do exemplo do filho pródigo, que nos ensina que, primeiramente, nós pecamos contra Deus. E é isso que ele diz: pequei contra o céu e também perante ti. Me perdoe. Essa é a palavra que tem que fazer parte do nosso vocabulário. Então, não devemos seguir o exemplo de Adão, quando terceiriza a culpa e coloca em Eva, e depois diretamente em Deus, quando diz a mulher que tu me deste. Não podemos terceirizar a culpa do nosso pecado, como fez Arão, dizendo para Moisés que foi o povo que fez isso e que ele jogou o ouro no fogo e dali saiu aquilo. Não podemos. Mas essa é a nossa tendência. Porque aquilo que veio de Adão e que estava em Arão está em nós também. O desejo de sempre achar culpados, de sempre dizer que foi o outro, de sempre buscar
terceirizar, enquanto Deus quer que nós reconheçamos nosso pecado. Sabe por quê? Porque Ele é rico em misericórdia. A Bíblia diz que o nosso Deus é rico em misericórdia, que o nosso Deus está pronto a perdoar. E é isso que 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então que a nossa vida, meus irmãos, seja uma vida de purificação, de santificação gradativa, produtiva, crescente, cada dia, reconhecendo os nossos pecados. Somos humanos, mas não podemos nos esconder atrás disso e dizer: olha, foi o outro. Ah, Senhor, é por causa da esposa. Ah, é por causa do marido. É esse filho que eu tenho que me leva a isso. Não, não, não. Sou pecador e tendencioso a terceirizar. Mas a palavra de Deus me instrui a confessar o meu pecado e exercitar o perdão. E assim como Deus nos perdoa, assim como Deus é rico em misericórdia, nós também precisamos estender esse perdão para os outros. Ao invés de justificar porque eu fiz, não, reconhecer que eu pequei. E antes de pecar contra o meu irmão, reconhecer que eu pequei contra o céu. Que Deus nos ajude, irmãos, e que nessa caminhada no deserto, e que nesses exemplos que tiramos desse povo, de Moisés, de Arão, e como Deus vai lidando com isso, nós possamos, irmãos, também reconhecer que nós temos pontos positivos para aplicar em nossas vidas. Não dá tempo de entrar hoje, mas se você continuar no texto, eles tiveram consequências duras por causa do seu pecado. E não é diferente de mim e de você, porque Deus é rico em misericórdia, Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele não tira as consequências do nosso pecado. E nós muitas vezes vamos padecer por não reconhecer, por não confessar, por não usufruir do perdão de Deus. Cresçamos hoje, irmãos, em santidade, mais um pouquinho, um degrau a mais, reconhecendo que assim como Adão falhou, assim como Arão falhou, que nós venhamos acertar, como o filho pródigo acertou, como Davi acertou. Diante de tantos erros do filho pródigo, diante de tantos erros de Davi, nós encontramos homens que reconheceram o seu pecado, voltaram-se para o Senhor, buscaram o Senhor e foram abençoados. Davi foi chamado do homem segundo o coração de Deus. O filho pródigo ganhou uma festa e o perdão do seu pai. E é isso que Deus tem para nós. Cada vez que confessamos o nosso pecado e nos humilhamos diante da presença dEle, reconhecendo a sua santidade e a minha pequenez, há uma festa, porque o perdão é liberado e a nossa comunhão é retomada e nós então podemos cantar louvores a esse Deus que, como eu disse, eu quero insistir, é rico em misericórdia e é perdoador. Amém? Louvado seja o Senhor. Que Ele possa continuar nos abençoando cada dia e que possamos aplicar essa palavra em nossas vidas todo instante, todo tempo. E assim como esse povo que caía e levantava, nós também possamos nos levantarmos todos os dias na presença do Senhor, crendo que Ele é perdoador e galardoador daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar mais uma vez. Aqui encerramos mais uma devocional, Luz para o Meu Caminho. Se o Senhor Deus permitir, quinta-feira estaremos juntos de novo, às 19 horas. Amanhã, às 20 horas. Antes disso, você recebe
no seu celular, em sua casa, o culto de oração. Domingo, nossos trabalhos normais, e assim vamos caminhando e orando para que no primeiro domingo de agosto possamos retomar nossos cultos presenciais e estarmos juntos. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus de amor, Deus de graça, eu te louvo pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua misericórdia que se renovou hoje de manhã e permitiu que vivêssemos mais um dia. Te louvo, Senhor, por tudo, pelos meus irmãos me acompanhando nesse instante. Que o Senhor derrame bênçãos sobre cada um daqueles que ouviram essa palavra nesta noite e aqueles que ainda ouvirão depois, que sejam abençoados pelo Senhor. Obrigado, Deus, porque podemos aplicar a tua palavra em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a olharmos para dentro de nós e a corrermos para o Senhor, confessando os nossos pecados e usufruindo da graça do seu perdão e da tua misericórdia. Nos abençoe nesta noite. Nos dê, Senhor, uma noite tranquila, sendo a tua vontade, meu Pai, amanhã um dia feliz na tua presença. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus amados. Um grande abraço e um bom descanso.